Quando um executivo de sucesso, porém preconceituoso, perde a memória num acidente, ele encontra uma talentosa médica que lhe abre os olhos para uma nova forma de ver o mundo. Mas, à medida que suas lembranças retornam, segredos chocantes do passado ameaçam destruir a conexão que está se formando entre eles. Antes de começarmos a história, comentem de onde vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã brilhava pelas altas janelas da sede da Anderson Industries, enquanto Marcus Anderson, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da América, sentava-se em sua cadeira de couro revisando contratos. Aos 45 anos ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um penthouse em Manhattan, uma coleção de carros de luxo e mais riqueza do que poderia gastar em 10 vidas. Senhor Anderson, a reunião do conselho começa em 5 minutos. Sua assistente o lembrou pelo interfone. Marcus reuniu seus papéis, arrumando sua gravata cara. A empresa acabara de adquirir outra firma menor, ampliando seu império crescente. Ao caminhar pelos corredores, os funcionários abaixavam a cabeça, evitando contato visual. Sua reputação de ser severo e discriminatório era conhecida, embora cuidadosamente escondida do público. A reunião do conselho seguiu como esperado. Marcus rejeitou diversas iniciativas de diversidade sem sequer analisá-las, mantendo sua postura habitual. Nós contratamos com base no mérito, disse firmemente, usando sua desculpa padrão para manter o status quo. Ao dirigir para casa naquela noite em sua Ferrari, a mente de Marcus divagava sobre o baile de caridade que ele frequentaria mais tarde. Sua equipe de relações públicas insistira nisso para melhorar sua imagem. As estradas estavam molhadas por causa de uma chuva anterior, e ao se aproximar de uma curva fechada, enquanto verificava o celular, seu carro aquaplanou. O mundo girou ao seu redor, metal rangendo contra metal, enquanto a Ferrari batia no guardrail. A última coisa que Marcus viu foi o airbag se abrindo em direção ao seu rosto. Ele acordou no County General Hospital, com a cabeça latejando. Os médicos se reuniram ao seu redor, fazendo perguntas básicas. Qual é o seu nome? Que ano é este? Quem é o presidente? Marcus não conseguia responder a nenhuma delas. Sua mente estava em branco, apagada pelo trauma. Os médicos diagnosticaram amnésia retrógrada, perda completa de memória de sua vida passada. Durante sua primeira semana no hospital, Marcus percebeu como a equipe o tratava de forma diferente em comparação com outros pacientes. Eles eram profissionais, mas distantes, exceto por uma pessoa, a doutora Maya Thompson, uma brilhante neurologista que havia se juntado recentemente à equipe do hospital. As imagens mostram um trauma significativo no lobo temporal, explicou a doutora Thompson, mostrando-lhe as imagens. Suas memórias podem retornar gradualmente ou podem não retornar de forma alguma. Precisaremos fazer mais exames. Marcus sentia-se atraído pelo sorriso caloroso e jeito gentil da doutora Thompson. Ela o tratava como uma pessoa, não apenas mais um paciente. Ele não sabia por quê, mas algo em sua presença o deixava em paz. O que Marcus não sabia era que a doutora Thompson havia enfrentado inúmeros obstáculos em sua carreira. Apesar de ter se formado em primeiro lugar na sua turma e possuir diversas publicações em seu nome, ela havia sido preterida em promoções repetidamente. De fato, certa vez havia se candidatado a uma vaga de pesquisa na Anderson Industries, mas foi rejeitada sem sequer uma entrevista. Um dia, enquanto a doutora Thompson verificava seus sinais vitais, um grupo de pessoas bem vestidas invadiu o quarto. À frente estava Richard Sterling, amigo de longa data de Marcus e vice-presidente da empresa. Graças a Deus você está acordado, disse Richard, seu alívio parecendo artificial. Ficamos preocupadíssimos, a empresa precisa de você de volta. Marcus sentiu-se desconfortável com a presença deles. Essas pessoas diziam conhecê-lo, mas pareciam estranhos. Ele percebeu como mal davam atenção à doutora Thompson, tratando-a com sutil desdém. O Sr. Anderson precisa de repouso, disse a doutora Thompson com firmeza. Sua recuperação é nossa prioridade agora. Claro, respondeu Richard com um sorriso forçado. Só precisamos que ele assine alguns papéis para manter a empresa funcionando sem problemas. A doutora Thompson interceptou os documentos. O Sr. Anderson não está em condições de tomar decisões legais. Suas funções cognitivas precisam ser totalmente avaliadas primeiro.
Depois que eles saíram, Marcus se voltou para a Dra. Thompson. Eram realmente meus amigos? Ela fez uma pausa antes de responder. Às vezes, Sr. Anderson, perder a memória pode ser uma oportunidade para redescobrir quem você realmente é, sem as influências do passado. Com o passar dos dias, Marcus começou a notar coisas que antes lhe passavam despercebidas. Percebeu como alguns funcionários eram tratados de forma diferente de outros. Observou as sutilezas nas interações das pessoas, baseadas em suas origens. Sem seus preconceitos anteriores, ele via o mundo com novos olhos. A Dra. Thompson continuava a visitá-lo diariamente, muitas vezes permanecendo além de suas rondas para conversar. Ela compartilhava histórias sobre sua jornada pela Faculdade de Medicina, seu amor pela neurociência e seus sonhos de abrir uma clínica em comunidades carentes. Por que ninguém financiou a ideia da sua clínica? Perguntou Marcus numa tarde. Parece incrível. A Dra. Thompson sorriu tristemente. Às vezes, Sr. Anderson, o mundo não está pronto para a mudança, mesmo quando ela é necessária. Nenhum dos dois sabia que era apenas o começo de uma jornada que desafiaria tudo em que Marcus acreditara, mesmo que ele não conseguisse se lembrar dessas crenças. O hospital tornou-se a nova realidade de Marcus nas semanas seguintes. A cada dia, fragmentos de sua vida antiga chegavam através de visitantes, mas nada parecia real para ele. Sua irmã, Caroline, o visitava frequentemente, sempre vestida com roupas de grife e usando perfume em excesso. Marcus, querido, você precisa voltar para casa, insistiu Caroline uma manhã. Temos enfermeiras particulares que podem cuidar de você. Este lugar não é adequado para alguém da sua posição. Marcus olhou em volta do quarto do hospital. Eu me sinto confortável aqui. A Dra. Thompson diz que minha recuperação está indo bem. O rosto de Caroline se contraiu ao mencionar a doutora. Thompson, sobre ela, você não acha estranho que ela passe tanto tempo com você? Quero dizer, certamente há outros médicos que poderiam lidar com seu caso. A Dra. Thompson é a chefe de neurologia, respondeu Marcus, sentindo-se na defensiva, embora não entendesse o porquê. Ela é brilhante no que faz. Ah, por favor, ironizou Caroline. Todos sabemos como ela conseguiu aquela posição. Essas contratações por diversidade sempre... Ela interrompeu a si mesma, percebendo a expressão confusa de Marcus. Mais tarde naquele dia, Richard Sterling voltou com mais papéis. O conselho está ficando ansioso, Marcus. Precisamos que você assine esses documentos para evitar uma aquisição hostil. A Dra. Thompson entrou durante a conversa. Sr. Sterling, já expliquei que o Sr. Anderson não está autorizado a tomar decisões legais. Com todo o respeito, doutora, Richard disse friamente. Isto é um assunto comercial, vocês não entenderiam. Marcus viu o rosto da Dra. Thompson manter a profissionalidade, mas seus olhos demonstravam mágoa. Algo no tom de Richard o incomodou profundamente. Confio no julgamento da Dra. Thompson, disse firmemente. Por favor, vá embora. Depois que Richard saiu, Marcus se voltou para a Dra. Thompson. Sinto muito por ele. Não entendo por que eles agem assim. Não é sua culpa, ela disse suavemente. Algumas pessoas se agarram a preconceitos com tanta força que nem percebem que os têm. Naquela noite, Marcus não conseguiu dormir. Ficou pensando nos comentários de Caroline e no comportamento de Richard. Enquanto zanzava pelos canais de TV, ele se deparou com uma reportagem sobre seu acidente. A repórter entrevistava ex-funcionários da Anderson Industries. As práticas de contratação da empresa foram questionadas várias vezes, disse um funcionário anônimo. Candidatos qualificados eram frequentemente rejeitados por motivos questionáveis. Marcus desligou a TV, sentindo-se inquieto. Na manhã seguinte, ele perguntou à Dra. Thompson sobre seu passado. Não tenho certeza se quero lembrar quem eu era, admitiu. A maneira como meus supostos amigos tratam as pessoas. Será que eu também era assim? A Dra. Thompson sentou-se ao lado da cama dele. Senhor Anderson, quem você foi não precisa determinar quem você será. Acredito que as pessoas podem mudar quando abrem o coração para a verdade. A conversa foi interrompida pela chegada de Janet, assistente pessoal de Marcus, carregando uma pilha de arquivos. Sr. Anderson, precisa de sua atenção imediata. Os acionistas estão convocando uma reunião de emergência. Enquanto organizava os papéis, Janet lançava olhares reprovadores à Dra. Thompson. Marcus percebeu como ela se colocava deliberadamente entre os dois.
como se tentasse estabelecer uma espécie de barreira. Trouxe seu chá preferido, disse Janet docemente para Marcus. Aquele que o senhor sempre disse ser o único chá de verdade, diferente daqueles comuns que servem aqui. Marcus pegou a xícara, mas não bebeu. Tudo em sua vida antiga lhe parecia errado de alguma forma. A maneira como aquelas pessoas falavam, suas atitudes, suas suposições, tudo o deixava cada vez mais desconfortável. Mais tarde, naquela tarde, a doutora Thompson estava verificando os últimos resultados de seus exames quando Marcus perguntou sobre a clínica que ela queria abrir. Conte-me mais sobre seus planos, disse ele. Por que ninguém a apoiou? A doutora Thompson hesitou antes de responder. Abordei vários investidores, incluindo a Anderson Industries. As minhas propostas sempre foram rejeitadas sem explicação. Marcus sentiu um nó estranho no estômago. Minha empresa te rejeitou? Sim, disse ela baixinho, mas isso faz parte do passado. Agora vamos nos concentrar na sua recuperação. Naquela noite, enquanto Marcus estava sozinho, encontrou um velho artigo de jornal em seu telefone. Mostrava uma versão mais jovem dele em um evento de gala empresarial, citado dizendo que acreditava em valores corporativos tradicionais. O artigo mencionava várias ações judiciais por discriminação que haviam sido resolvidas silenciosamente fora do tribunal. Quanto mais ele descobriu sobre seu passado, mais determinado ficou a ser diferente. Ele começou a prestar atenção na interação da equipe do hospital, notando as sutis hierarquias, as barreiras invisíveis que algumas pessoas enfrentavam. A doutora Thompson tornou-se sua janela para um mundo que ele aparentemente havia escolhido ignorar antes. Ela lhe contou histórias sobre suas lutas na faculdade de medicina, trabalhando em vários empregos para pagar a faculdade, enfrentando o ceticismo sobre suas habilidades, apesar de suas credenciais excepcionais. Como você consegue se manter tão positiva? Perguntou ele a ela um dia. Porque todos os dias eu consigo ajudar as pessoas, respondeu ela. E às vezes, Sr. Anderson, as maiores mudanças começam com apenas uma pessoa vendo o mundo de forma diferente. O que nenhum dos dois percebeu era que a família e os sócios de Marcus estavam observando essas interações de perto e estavam começando a se preocupar. Seu mundo cuidadosamente controlado estava começando a rachar e eles não deixariam que desmoronasse sem lutar. Richard Sterling andava de um lado para o outro em seu luxuoso escritório na Anderson Industries, o rosto vermelho de raiva. Ele está passando muito tempo com ela. Isso não está indo de acordo com o planejado. Caroline Anderson estava sentada em uma poltrona de couro, nervosa, torcendo seu colar de pérolas. Aquela mulher está enchendo a cabeça dele de ideias. Ontem ele me perguntou sobre as políticas de diversidade da empresa. Marcus nunca se importou com essa bobagem antes. Precisamos agir rápido, disse Richard pegando seu telefone. Me ligue James Morrison do conselho do hospital. Enquanto isso, no County General, Marcus estava fazendo progressos notáveis. Durante suas sessões de fisioterapia, a doutora Thompson costumava passar para encorajá-lo. Uma manhã, ela lhe trouxe uma surpresa. Achei algo que pode te interessar, disse ela, mostrando-lhe um periódico médico. É sobre novos tratamentos para a recuperação da memória. Enquanto discutiam o artigo, Marcus se viu mais cativado pelo entusiasmo dela do que pelos detalhes médicos. Os olhos dela brilhavam quando ela falava sobre ciência, e seu sorriso o fazia esquecer suas frustrações com a recuperação. O momento deles foi interrompido por Janet entrando na sala. Sr. Anderson, há uma reunião de emergência do conselho. Eles estão votando na liderança da empresa hoje. A doutora Thompson se levantou. Ele não está pronto para... Na verdade, interrompeu Marcus, eu quero participar. Preciso ver o que está acontecendo na minha empresa. Contrariando as recomendações médicas da doutora Thompson, Marcus participou da reunião por videoconferência. O que viu o chocou. Richard apresentava relatórios financeiros, mostrando uma queda repentina no valor da companhia. Como podem ver, anunciou Richard, precisamos tomar medidas imediatas para proteger os interesses dos nossos acionistas. Proponho a transferência temporária de todos os poderes executivos para o Conselho até a recuperação completa do Sr. Anderson. Marcus assistiu em silêncio, enquanto seus supostos amigos tentavam sistematicamente despossuí-lo de sua empresa. Mas algo chamou sua atenção. Os números não batiam. Naquela noite, pediu o laptop da doutora Thompson. Preciso verificar uma coisa, disse ele.
Enquanto revisava relatórios antigos da empresa, a memória muscular assumiu o controle. Ele talvez não se lembrasse do seu passado, mas seu instinto empresarial continuava afiado. Eles estão manipulando os dados, percebeu. Estão tentando tomar o controle enquanto estou vulnerável. A doutora Thompson o observou trabalhar, impressionada com sua concentração. Sua memória procedural está intacta. Você se lembra como analisar dados de negócios, mesmo sem se lembrar de ter aprendido. A conversa deles foi interrompida pela entrada de James Morrison, chefe do conselho administrativo do hospital, na sala. Doutora Thompson, posso falar com a senhora lá fora? No corredor, a fachada amigável de Morrison ruiu. Há preocupações sobre seu envolvimento no caso do Sr. Anderson. Alguns membros do conselho acham que você está se envolvendo demais, pessoalmente. Meus métodos de tratamento são prática padrão, defendeu-se a doutora Thompson. A recuperação do Sr. Anderson tem sido excepcional. Apesar disso, continuou Morrison, estamos transferindo seu caso para a doutora Roberts. Você está sendo transferido para a enfermaria geral. Quando a doutora Thompson voltou ao quarto de Marcus, percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Eles estão me tirando do seu caso, disse ela baixinho. O Dr. Roberts assumirá amanhã. Marcus sentiu a raiva subir. Isso não tem nada a ver com cuidados médicos, tem? Eles estão tentando nos separar. Sr. Anderson, por favor, interrompeu ele, me chame de Marcus. Os olhos deles se encontraram e algo não dito passou entre eles. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Caroline entrou com um homem alto, de cabelos grisalhos, em um terno caro. Marcus, este é o Dr. Roberts, disse Caroline docemente. Ele cuidará de você a partir de agora. Ele é do nosso clube, muito mais adequado. Marcus olhou entre a expressão presunçosa do Dr. Roberts e o silêncio digno da doutora Thompson. Não, disse ele firmemente. Desculpe, Caroline piscou. Eu disse não. A doutora Thompson continua como minha médica. Se ela sair, eu saio do hospital hoje, contra a recomendação médica. Como isso ficaria na imprensa? O rosto de Caroline ficou pálido. Você não ousaria. Experimente, Marcus desafiou. E já que estamos nisso, explique por que os relatórios trimestrais da empresa mostram números diferentes na declaração pública em comparação com a apresentação ao conselho. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, a doutora Thompson voltou para vê-lo mais uma vez, antes do fim do seu turno. Obrigada, disse ela suavemente, mas você não precisava fazer isso. Sua recuperação é o que importa. Minha recuperação inclui proteger a única pessoa em quem confio, respondeu Marcus. Além disso, tenho a sensação de que deixei muitas injustiças passarem na minha vida. Não mais. O que eles não sabiam é que Richard já estava colocando seu plano de contingência em ação. Em seu escritório, ele abriu um arquivo rotulado Thompson Maia e sorriu friamente. Vamos ver como nossa médica justa lida com um pequeno escândalo. Nuvens de tempestade se aproximavam, e em breve todos teriam que escolher um lado em uma batalha que exporia as verdades obscuras escondidas sob a superfície polida do mundo de Marcus. As manchetes da manhã caíram como uma bomba. Dúvidas sobre as credenciais de médica no Hospital Geral do Condado. O artigo, publicado em um grande jornal, sugeria que a doutora Maya Thompson havia falsificado partes de seu currículo médico. Marcus leu o artigo com raiva crescente. As acusações pareciam ridículas. Alegações sobre um diploma falso, questionamentos sobre seus artigos de pesquisa e sugestões de má conduta com pacientes. Isso é absurdo, disse ele quando a doutora Thompson entrou em seu quarto. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido. O conselho administrativo do hospital está abrindo uma investigação, disse ela em voz baixa. Eles me suspenderam até que os resultados sejam divulgados. Isso tem as digitais do Richard por toda parte, resmungou Marcus. A coincidência é perfeita demais. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, Janet chegou com uma pasta grossa. Sr. Anderson, achei que o senhor deveria ver isso. É sobre suas negociações passadas com a doutora Thompson. Dentro da pasta estavam documentos que fizeram o coração de Marcus afundar. 3 anos atrás, a doutora Thompson havia se candidatado a uma bolsa de pesquisa na Anderson Industries. A carta de rejeição era fria e desdenhosa, apesar de sua proposta excepcional.
mas foi o memorando interno anexado que o deixou enjoado. Não precisamos dela complicando as coisas por aqui. Lia-se no memorando, escrito com a própria letra dele. Encontre uma desculpa para recusar. Quando a doutora Thompson foi vê-lo naquela noite, Marcus mal conseguia olhá-la. Por que você não me contou? Perguntou ele. Contar o quê? Sobre a bolsa de pesquisa. Sobre como eu te tratei. A doutora Thompson sentou-se lentamente. Porque essa pessoa não existe mais, pelo menos não agora. Mas ela existiu, insistiu Marcus. Eu fiz aquelas coisas. Eu machuquei pessoas. Eu te machuquei. Antes que ela pudesse responder, Richard irrompeu no quarto com 2 seguranças. Doutora Thompson, a senhora está sendo escoltada para fora das dependências. O conselho tem preocupações sobre a segurança do paciente. Isso é ridículo. Marcus começou a se levantar, mas a doutora Thompson levantou a mão. Tudo bem, disse ela calmamente. A verdade virá à tona. Enquanto ela era conduzida embora, Marcus sentiu algo que não experimentava desde que acordara no hospital. Uma lembrança, breve, mas cristalina. Ele mesmo, rindo com Richard em um clube de campo, fazendo piadas cruéis sobre a equipe, dispensando uma reclamação de discriminação com um gesto de mão. A lembrança o deixou nauseado. Enquanto as enfermeiras verificavam seus sinais vitais, ele ouviu Caroline e Richard conversando no corredor. Timing perfeito com aquele artigo, disse Caroline. Quem diria que jornalistas podiam ser tão cooperativos quando devidamente motivados? Dinheiro fala, respondeu Richard. Agora só precisamos mantê-lo longe dela tempo suficiente para assinar aqueles papéis. Marcus esperou até a noite cair. Quando a enfermeira veio vê-lo, ele pediu seu telefone. Só quero verificar alguns e-mails, disse inocentemente. Em vez disso, ele ligou para Mary Chen, uma repórter júnior que ele vira pelo hospital. Tenho uma história para te contar, disse ele, sobre como a Anderson Industries realmente funciona. Na manhã seguinte, uma nova manchete estampou os jornais. Delator expõe discriminação sistemática em grande empresa de tecnologia. O artigo detalhava anos de práticas de contratação tendenciosas, com e-mails e memorandos internos vazados. Richard correu para o hospital em pânico. O que você fez? Exigiu. Não, Richard, o que você fez? Respondeu Marcus. Agora me lembro. Lembro das reuniões onde inventávamos desculpas para não contratar candidatos qualificados. Lembro das piadas, dos comentários, das maneiras sutis como mantínhamos as pessoas subjugadas. Acabou. Você está cometendo um erro, alertou Richard. Pense na sua reputação, no seu legado. Meu legado? Marcus riu amargamente. Meu legado é vergonha. Mas eu posso mudar isso. Ele apertou o botão de chamada e, quando a enfermeira chegou, pediu seu laptop. Enquanto Richard assistia horrorizado, Marcus começou a redigir um e-mail para toda a empresa. Estou convocando uma reunião de emergência do conselho, anunciou. E o Dr. Thompson estará presente. Você não pode estar falando sério. Caroline havia chegado, agarrando sua bolsa de grife como um escudo. Pense no que as pessoas vão dizer. Vão dizer que finalmente fiz algo certo, respondeu Marcus. Agora saiam, os dois. Tenho muito estrago para consertar. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hospital, Marcus olhou para seu reflexo na janela. O rosto que o olhava de volta era o mesmo, mas a pessoa por trás dele estava mudando. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do Dr. Thompson. Acabei de ver a matéria. Você está bem? A preocupação dela, mesmo depois de tudo o que ela havia descoberto sobre ele, quebrou algo dentro dele. Lágrimas rolavam pelo seu rosto enquanto ele digitava a resposta. Não, mas eu ficarei. Temos muito para conversar. Do lado de fora do quarto, as enfermeiras do turno da noite sussurravam sobre o drama que se desenrolava na sala 412. Nenhuma delas poderia imaginar que aquele era apenas o começo de uma história que abalaria os alicerces da Anderson Industries e forçaria todos os envolvidos a confrontar a dura verdade sobre preconceito, poder e a possibilidade de redenção. A sala de reuniões da Anderson Industries estava excepcionalmente cheia naquela manhã. Os membros do conselho se remexiam desconfortavelmente em suas poltronas de couro, enquanto Marcus, agora forte o suficiente para comparecer pessoalmente, sentava-se à cabeceira da mesa. A doutora Thompson sentou-se ao seu lado, a cabeça erguida, apesar dos sussurros e olhares. A primeira ordem do dia, anunciou Marcus, é abordar as falsas alegações contra a doutora Thompson. Ele colocou uma pilha de documentos sobre a mesa.
Estes são seus documentos originais, verificados por 3 fontes independentes. O jornal já publicou uma retratação. O rosto de Richard ficou vermelho. Marcus, você não está pensando direito... Na verdade, Richard, estou pensando direito pela primeira vez na minha vida. Marcus apertou um botão e uma série de e-mails apareceu na tela da sala de reuniões. Essas mensagens mostram como você e outros conspiraram para criar falsas acusações contra a Dra. Thompson. A polícia está muito interessada nelas. Caroline levantou-se, a voz tremendo. Você está escolhendo ela em vez da sua própria família? Estou escolhendo o que é certo, respondeu Marcus. E se vocês fossem realmente família, vocês desejariam que eu fosse uma pessoa melhor. A reunião do conselho durou horas. Ao final, Richard e outros 2 membros do conselho haviam renunciado. Caroline saiu furiosa, declarando que Marcus não era mais seu irmão. Mas a votação mais importante foi aprovada. Uma revisão completa das políticas da empresa, começando pelas práticas de contratação. Mais tarde naquela noite, Marcus e a Dra. Thompson caminharam pelo jardim do hospital. Sua recuperação havia progredido o suficiente para caminhadas curtas, embora ela insistisse que ele usasse uma bengala. Você não precisava fazer tudo isso, disse ela suavemente. Precisei sim. Marcus parou em um banco. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber. Mais memórias estão voltando, e elas não são bonitas. Ele contou a ela sobre uma jovem médica talentosa que havia se candidatado à divisão de pesquisa médica da empresa 5 anos atrás. Como ele pessoalmente havia barrado a candidatura dela por causa da raça, e depois rido disso com Richard tomando uns drinks. Era você, disse ele, a voz embargada. Você se candidatou 2 vezes antes, não foi? E eu arruinei seus sonhos sem nem mesmo conhecê-la. A doutora Lee. Thompson ficou quieta por um longo momento. Sim, era eu. Eu precisava daquela verba para começar minha clínica. Como você consegue me olhar? Perguntou Marcus. Sabendo o que eu fiz? Porque esse homem não estaria sentado aqui agora, tentando consertar as coisas. Ela tocou sua mão gentilmente. O passado importa, mas o presente também importa. O momento deles foi interrompido por James Morrison correndo em direção a eles. Dra. Thompson, o conselho reverteu sua suspensão. Todas as acusações foram retiradas. Mas Morrison não havia terminado. Tem mais. Um doador anônimo prometeu $10 milhões para financiar a proposta da sua clínica. A Dra. Thompson olhou para Marcus, que negou com a cabeça. Não fui eu. Eu queria, mas sabia que você não aceitaria de mim. Fomos nós, disse uma voz. Eles se viraram para ver um grupo de funcionários da Anderson Industries, liderados por Janet. Fizemos uma coleta do dinheiro do acordo. Pareceu certo que seu sonho deveria vir das pessoas que você ajudou a trazer justiça. Janet deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Sinto muito pelo meu comportamento, Dr. Thompson. Trabalhando para o Sr. Anderson, achei que precisava agir de determinada maneira, ser uma determinada pessoa, mas vê-lo desafiar a todos me deu coragem. Naquela noite, sozinho em seu quarto no hospital, Marcus assistia ao telejornal. Sua história estava em todos os lugares. O CEO racista que perdeu a memória e encontrou sua consciência. Alguns o elogiaram como um herói, outros o chamaram de traidor de sua classe. Seu telefone não parava de tocar com ligações de antigos amigos e colegas de negócios. A maioria estava furiosa ou decepcionada. Alguns sugeriram que ele precisava de ajuda psiquiátrica, mas pela primeira vez na vida, ou pelo menos na parte que conseguia se lembrar, ele se sentia em paz consigo mesmo. A doutora Thompson bateu à sua porta. Seus últimos exames chegaram. Sua recuperação de memória está progredindo mais rápido que o esperado. Estou com medo, admitiu ele. E se eu me lembrar de coisas piores? E se eu me tornar aquela pessoa de novo? Ela se sentou na beira da cama. A memória não se trata apenas do passado. Também se trata do que escolhemos fazer com ela. Naquele instante, seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Richard Sterling havia convocado uma coletiva de imprensa. Na tela, seu antigo amigo estava em um pódio, o rosto contorcido de raiva. Marcus Anderson está destruindo tudo o que construímos, declarou Richard. E eu tenho provas de que seu relacionamento com a Dra. Thompson vai além do profissional. Ela está manipulando-o para seu próprio ganho. Marcus pegou o controle remoto para desligar a televisão, mas a Dra. Thompson o impediu. Não, disse ela. Precisamos assistir a isso. Precisamos saber contra o que estamos lutando. Enquanto Richard continuava suas acusações,
Marcus sentiu uma nova memória emergir. Uma conversa de anos atrás, onde Richard havia sugerido usar táticas similares para desacreditar outro médico que havia entrado com uma queixa por discriminação. Eu sei como lutar contra isso, disse Marcus severamente. Só nunca imaginei que usaria essas habilidades para fazer o que é certo. Dra. Thompson apertou sua mão. Às vezes, as batalhas mais difíceis são as que mais valem a pena ser travadas. Do lado de fora do hospital, repórteres se aglomeravam como abutres, esperando o próximo desenvolvimento da história. Mas dentro da sala, 412, duas pessoas que deveriam ser inimigas sentavam juntas, planejando como construir algo melhor das cinzas do preconceito e do privilégio. A entrevista coletiva de Richard Sterling teve exatamente o efeito que ele esperava. Em poucas horas, manchetes de tabloides gritavam "Romance hospitalar derrapa" e "Médica se aproveita de milionário amnésico". Dra. Thompson tentou manter sua postura profissional no trabalho, mas os sussurros a seguiam por toda parte. Alguns pacientes até pediram outros médicos depois de verem as notícias. "Talvez eu devesse tirar uma licença", disse ela a Marcus durante seu exame matinal. "Até que isso passe." "É exatamente isso que eles querem", respondeu Marcus. "Te afastar como fizeram com outros antes." Outra memória surgiu, de outros profissionais talentosos que haviam deixado a empresa após campanhas de difamação semelhantes. O conselho do hospital convocou uma reunião de emergência. Dra. Thompson ficou diante deles, com as costas retas, apesar dos olhares hostis. "Essas alegações estão afetando a confiança dos pacientes", disse Morrison. "Precisamos considerar o que é melhor para o hospital." "O que é melhor para o hospital?" Marcus entrou na sala, usando sua bengala. "Vamos conversar sobre isso. A Dra. Thompson tem a maior taxa de recuperação de pacientes no departamento de neurologia. Sua pesquisa gerou milhões em bolsas de pesquisa. Mas vocês estão prontos para descartá-la por causa de mentiras?" "Sr. Anderson." Morrison se mexeu desconfortavelmente. "Dada sua condição e seu relacionamento passado com o hospital como doador, talvez você deva ficar de fora desta." "Minha condição?" Marcus riu. "Você quer dizer a condição que a Dra. Thompson tem tratado com sucesso? A mesma médica que vocês estão tentando demitir?" Antes que Morrison pudesse responder, Janet irrompeu na sala. "Vocês precisam ver isso", disse ela, ligando a televisão. Caroline Anderson estava na tela, dando uma entrevista chorosa. "Meu irmão não é mais ele mesmo", soluçou. "Essa médica o mudou completamente. O Marcus que eu conheço nunca trairiam seus amigos, sua família, seus valores." "Seus valores", murmurou Marcus enojado. Virou-se para o conselho. "Querem saber a verdade? Vou contar a verdade." Ele tirou o celular e tocou uma gravação. Era a voz de Richard. "Plantem a história sobre as credenciais dela. Sujem tudo. Se isso não funcionar, temos outras opções." O Marcus sempre foi bom em fazer problemas desaparecerem. Um silêncio caiu na sala. O rosto de Morrison estava pálido. "Era assim que operávamos", continuou Marcus. "Destruíamos qualquer um que não se encaixasse na nossa visão estreita de quem merecia sucesso. Lembro-me de tudo agora. Cada decisão cruel, cada vida que arruinamos, e chega disso." Ele se voltou para a Dra. Thompson, que o observava com uma expressão impenetrável. "Sei que isso é antiprofissional, e você pode me denunciar ao conselho se quiser, mas preciso dizer isso. Estou me apaixonando por você, não por causa da minha amnésia, nem porque você é minha médica, mas porque você me mostrou o que são força e integridade de verdade." Suspiros encheram a sala. Os olhos da doutora Thompson se arregalaram. "Sr. Anderson", ela começou, mas ele ergueu a mão. "Por favor, deixe-me terminar. Não espero nada de você. Como poderia, depois do que eu fiz? Mas você merece saber que você não apenas curou meu cérebro, você ajudou a curar meu coração." Morrison se levantou gaguejando. "Isso é altamente irregular." "Não", interrompeu a Dra. Thompson. "O que é irregular é como este hospital, como tantas instituições, se curva à pressão de doadores ricos, em vez de defender o que é certo." Ela se virou para Marcus. "Preciso transferir seus cuidados para outro médico, não por causa dessas acusações, mas porque também tenho sentimentos por você, e isso não é apropriado para uma relação médico-paciente." As notícias daquela noite foram um caos. Alguns veículos de imprensa
elogiaram a transformação de Marcus. Outros questionaram sua estabilidade mental. Richard apareceu em vários programas, se pintando como um amigo preocupado, tentando salvar Marcus da manipulação. Mas algo inesperado aconteceu. Funcionários do hospital começaram a se manifestar com suas próprias histórias de discriminação que haviam presenciado ou experimentado. Ex-funcionários da Anderson Industries compartilharam relatos semelhantes. O que deveria ser um escândalo sobre uma médica e seu paciente tornou-se uma conversa nacional sobre privilégio, poder e mudança. Naquela noite, Marcus estava sentado no jardim do hospital com a permissão de sua nova médica, a doutora Thompson. Maya, como ele agora poderia chamá-la, já que ela não era mais sua médica, o encontrou lá. Seus novos resultados de exames chegaram, disse ela, sentando-se ao lado dele. Sua recuperação de memória está quase completa. Eu sei, respondeu ele. Eu me lembro de tudo agora. Cada palavra cruel, cada decisão tendenciosa. Ele olhou para ela. Como você consegue ficar perto de mim? Porque eu também vejo o homem que arriscou tudo para consertar as coisas, disse ela. A questão é, o que acontece agora? Antes que Marcus pudesse responder, seu telefone tocou. Era sua advogada. Ligue à televisão, disse ela com urgência. Richard está jogando sua última carta. Na TV, Richard estava em outro pódio, desta vez com um grupo de ex-executivos da Anderson Industries. Temos provas, anunciou ele, do histórico de decisões e ações racistas de Marcus Anderson. Ele está tentando se pintar como um homem transformado, mas acreditamos que o público merece saber a verdade sobre o seu passado. Maya observou o rosto de Marcus enquanto ele assistia à transmissão. Eles estão tentando usar seu próprio passado contra você. Sim, disse ele em voz baixa. E talvez eles devam. Tudo o que eles vão revelar, eu fiz essas coisas. Eu era aquela pessoa. A palavra-chave é era. Maya tocou sua mão. A verdadeira questão é, quem você é agora? Marcus olhou para os dedos entrelaçados, sua pele clara contra a pele escura dela. Um dia, esse simples toque teria sido impensável para ele. Agora parecia a coisa mais natural do mundo. Sou alguém que precisa consertar isso, disse ele. Não apenas para nós, mas para todos que eu machuquei. E acho que sei como. Enquanto sentados no jardim, planejando seu próximo passo, nenhum dos dois percebeu Caroline observando à distância, sua expressão dividida entre raiva e incerteza. A guerra pela alma de Marcus e pelo futuro da Anderson Industries estava prestes a entrar em sua fase final. Os programas matutinos estavam tendo um dia de campo com as revelações de Richard. Vídeos de antigos discursos de Marcus surgiram, e-mails vazaram mostrando decisões discriminatórias, e ex-funcionários compartilharam histórias de seu comportamento passado. Passado racista do CEO da Anderson Industries exposto, gritavam as manchetes. Mas Marcus não estava se escondendo. Em vez disso, convocou uma entrevista coletiva no hospital. Tudo o que eles estão dizendo sobre meu passado é verdade, anunciou ele, de pé no pódio com Maya ao seu lado. Eu era aquela pessoa. Eu tomei aquelas decisões. Eu machuquei inúmeras pessoas talentosas por causa de meus preconceitos. Os repórteres ficaram em silêncio, sem esperar essa admissão. Mas perder a memória me deu um presente. A chance de ver o mundo sem ódio, de conhecer pessoas como a doutora Thompson e julgá-las apenas por seu caráter e habilidades. Não estou pedindo perdão. Estou pedindo a chance de consertar as coisas. Ele revelou seu plano. Uma reforma completa da Anderson Industries. 50% das vagas no conselho seriam para minorias. Um fundo de $1 bilhão seria criado para apoiar empresas de minorias. E o mais chocante de tudo, ele renunciaria ao cargo de CEO, recomendando Maya para a posição de chefe de inovação e pesquisa médica. A sala explodiu em perguntas. Richard, observando de seu escritório, jogou o telefone contra a parede. Ele está destruindo tudo, gritou para Caroline. Temos que impedir isso. Mas Caroline não estava ouvindo. Ela estava assistindo ao irmão na televisão, vendo algo em seus olhos que não via há anos. Paz. No hospital, Maya confrontou Marcus após a coletiva de imprensa. Você não pode me dar essa posição, disse ela. As pessoas vão dizer que eu te manipulei. Deixe-as falar, respondeu Marcus. Suas credenciais falam por si. E além disso, tenho outra surpresa. Ele mostrou a ela um documento em seu tablet.
Era uma lista de todas as pessoas que haviam sido privadas de oportunidades na Anderson Industries devido à discriminação. Ao lado de cada nome, havia uma carta de desculpas pessoal e uma oferta de compensação ou um novo cargo. Eu me lembro de todas elas agora, disse ele suavemente. Cada pessoa que eu machuquei, cada sonho que eu esmaguei. Este é apenas o começo para consertar as coisas. Mas Richard não havia terminado de lutar. Naquela tarde, ele convocou uma assembleia extraordinária de acionistas, tentando forçar uma votação para remover Marcus completamente do conselho. Ele está mentalmente instável, argumentou Richard para os acionistas. O acidente o mudou. Ele não está apto a tomar essas decisões. A votação estava acirrada, mas algo inesperado aconteceu. Janet levantou-se no meio da reunião. Trabalho para o Sr. Anderson há 10 anos, disse ela, a voz tremendo. Eu vi tudo. Ajudei-o a manter seu sistema preconceituoso, porque tinha medo de perder meu emprego. Mas agora, ela retirou uma pilha de documentos. Estes são os registros reais da empresa. Mostram quanto talento perdemos por causa da discriminação, quanto dinheiro desperdiçamos em processos judiciais, em vez de abraçar a mudança. A votação dos acionistas fracassou. Richard saiu furioso, mas não antes de fazer uma última ameaça. Isso não acabou, Marcus. Você acha que sua pequena confissão o protege? Tenho coisas piores para revelar. Naquela noite, Maya encontrou Marcus em seu quarto de hospital, arrumando suas coisas. Ele finalmente estava recebendo alta. Richard está certo, disse ele sem levantar a cabeça. Há coisas piores no meu passado, coisas que só agora estou lembrando. Como o quê? Marcus sentou-se pesadamente na cama. Lembro-me de uma jovem estagiária na empresa, há cerca de 5 anos. Inteligente, ambiciosa. Ela fez uma denúncia de assédio contra um de nossos principais executivos. Eu não apenas ignorei, como a coloquei na lista negra de toda a indústria. Destruí sua carreira para proteger o clube dos bons velhos. Maya sentou-se ao lado dele. Você a encontrou? Para sua lista de pedidos de desculpas? É exatamente isso, disse ele, a voz embargada. Ela desistiu de seus sonhos. Mudou-se. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Maya pegou sua mão. Então vamos encontrá-la. Juntos. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Caroline irrompeu no quarto. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas. Marcus, você precisa ver isso, disse ela, entregando-lhe o celular. Na tela, um relatório de um investigador particular, detalhando os planos secretos de Richard para assumir a empresa. Planos que estavam em andamento muito antes do acidente de Marcus. Ele desviou dinheiro por anos, Caroline explicou. Usou para comprar ações através de empresas de fachada. Ele ia assumir o controle acontecesse ou não o seu acidente. Eu o ajudei porque acreditava em manter as coisas como estavam. Mas vendo você mudar, vendo você lutar pelo que é certo, não posso mais ser parte disso. Marcus olhou para a irmã, vendo arrependimento genuíno em seus olhos pela primeira vez. Ajude-me a consertar isso, disse ele simplesmente. Caroline assentiu, enxugando as lágrimas. Richard marcou outra coletiva de imprensa para amanhã. Ele planeja revelar algo grande, algo que ele diz que vai destruí-lo completamente. Maya apertou a mão de Marcus. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Ao cair da noite sobre a cidade, 3 pessoas sentavam em um quarto de hospital, planejando como confrontar o legado sombrio de riqueza e privilégio que havia envenenado seu mundo por tanto tempo. Do lado de fora, repórteres acamparam no estacionamento, esperando pela próxima bomba em uma história que havia capturado a atenção nacional. E em algum lugar na cidade, Richard Sterling abriu um cofre e tirou um arquivo rotulado Marcus Anderson, pessoal. Seu rosto se contorceu em um sorriso cruel enquanto ele começava a ler. A coletiva de imprensa de Richard Sterling estava marcada para o meio-dia no Hotel Waldorf. Vans de notícias enchiam a rua e repórteres lotavam o grande salão de baile. Marcus, Maya e Caroline assistiam de uma sala lateral, enquanto Richard subia ao palco. Senhoras e senhores, Richard começou com o rosto grave. O que estou prestes a compartilhar não é fácil, mas como alguém que conhece Marcus Anderson há 30 anos, tenho a responsabilidade de revelar a verdade. Ele levantou uma pasta grossa. Esses documentos mostram que 15 anos atrás,
Marcus Anderson pessoalmente bloqueou a construção de um centro médico em um bairro predominantemente minoritário. Um centro que teria fornecido assistência médica crucial a milhares de famílias carentes. Maya sentiu Marcus enrijecer ao seu lado. "É verdade?" sussurrou ela. "Sim", disse ele, a voz oca. "Mas tem mais. Ele sabe que tem mais." Richard continuou, sua voz pingando em falsa preocupação. "O terreno foi usado para construir condomínios de luxo. Mas isso não é o pior." Ele fez uma pausa para efeito. "O médico que propôs o centro médico? O Dr. William Thompson, pai da Maya Thompson." Um sussurro de espanto percorreu a sala. O rosto de Maya empalideceu. "Seu pai?" Marcus virou-se para ela horrorizado. "A proposta que eu rejeitei, que destruiu o sonho da vida dele, ele morreu 2 anos depois", disse Maya baixinho. A rejeição o quebrou. Ele gastou tudo o que tinha naquela proposta. A voz de Richard ressoou pelos alto-falantes. "O Dr. Thompson afirma ter perdoado Marcus, acreditar que ele mudou. Mas como ela pode perdoar o homem que destruiu o sonho do pai dela, que contribuiu para a sua morte? A menos que ela esteja tramando uma vingança muito maior." Os flashes das câmeras dos fotógrafos explodiram enquanto Maya corria para fora da sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcus tentou segui-la, mas sua perna recém-cicatrizada o reteve. "Maya, por favor, deixe-me explicar." Ela se virou para encará-lo no corredor do hotel. "Explicar o quê? Como você esmagou o sonho do meu pai? Como seu preconceito não apenas prejudicou carreiras, mas destruiu vidas?" "Eu não sabia", implorou Marcus. "Eu não fiz a conexão, porque você nunca se importou o suficiente para aprender os nomes das pessoas que você machucou." A voz de Maya quebrou. "Meu pai dedicou 30 anos a servir aquela comunidade. Ele viu crianças morrerem por falta de assistência médica adequada. Aquele centro era sua resposta, seu legado. E você destruiu tudo isso por quê? Mais condomínios de luxo?" Caroline os alcançou ofegante. "Marcus, Richard não acabou. Ele está prestes a..." Mas a voz de Richard já ecoava pelos alto-falantes do corredor. "E agora, a prova final da verdadeira natureza de Marcus Anderson. Uma gravação de apenas 3 anos atrás, em seu clube particular." O sangue de Marcus gelou. Ele se lembrava daquela noite. Sua própria voz encheu o ar, levemente embolada pelo uísque caro. "Essas pessoas precisam aprender seu lugar." Thompson teve a audácia de pensar que poderia construir sua clínica de caridade no nosso bairro. Eu me certifiquei de que ele nunca mais exerceria medicina nessa cidade. Tivemos que proteger o valor dos nossos imóveis, certo, rapazes? Risos cruéis se seguiram. Maya tampou os ouvidos, mas não conseguiu bloquear as palavras. "É assim que se lida com eles", continuou o Marcus do passado. "Bata neles onde dói. Seus sonhos e suas esperanças, esmague-os e eles permanecerão em seu lugar." A gravação terminou. Maya olhou para Marcus com olhos cheios de dor. "Todo esse tempo", disse ela suavemente, "eu achei que o acidente tinha revelado seu verdadeiro eu. Mas talvez ele apenas tenha escondido quem você realmente é. E agora você se lembra de tudo. Maya, por favor." Marcus tentou segurar sua mão. "Aquele homem na gravação, ele está morto. O acidente não apenas tirou minhas memórias, ele me libertou de anos de ódio aprendido. Mas o dano que ele causou permanece", respondeu ela, se afastando. "Meu pai morreu pensando que era um fracasso, que havia decepcionado sua comunidade. Suas últimas palavras para mim foram: 'Sinto muito por não ter conseguido fazer a diferença.'" Caroline deu um passo à frente. "Maya, eu sei que não temos o direito de pedir nada a você, mas o Marcus realmente mudou. Ajude-o a provar isso." Maya enxugou as lágrimas. "Preciso de tempo e de espaço." Virou-se para Marcus. "Não me siga." Enquanto ela se afastava, Richard surgiu ao final do corredor, radiante de triunfo. "Ora, ora", sorriu cínico. "Parece que o romance de conto de fadas acabou. Pronto para voltar à realidade, Marcus?" Mas Marcus não estava olhando para Richard. Estava fixo no quadro de avisos do hotel, especificamente na indicação do grande salão. Algo clicou em sua mente. "Caroline", disse de repente, "consiga tudo o que puder sobre a proposta do centro médico. E ligue para Janet. Preciso dos arquivos originais do projeto de desenvolvimento de terras." "O que você está pensando?" perguntou Caroline. "Que está na hora de realmente consertar as coisas", respondeu Marcus. "Não apenas com palavras, mas com ações."
Enquanto voltava para a coletiva de imprensa, ele podia ouvir Richard respondendo às perguntas, pintando-se como a consciência da Anderson Industries. Mas Marcus havia parado de ouvir. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Maya. Meu pai costumava dizer que a verdadeira redenção não se trata de esquecer o passado, mas de construir um futuro melhor. Prove que ele estava certo. Marcus endireitou os ombros e abriu as portas do salão. As câmeras se voltaram para ele, e o sorriso de Richard vacilou. Senhoras e senhores, anunciou Marcus, gostaria de falar sobre o sonho do Dr. William Thompson e como vou finalmente torná-lo realidade. Os flashes das câmeras iluminaram Marcus no pódio, seu rosto mostrando determinação e remorso. 15 anos atrás, eu destruí um sonho, começou ele. O Dr. William Thompson tinha uma visão, um centro médico de última geração que atenderia milhares de famílias que precisavam desesperadamente de cuidados. Eu matei esse sonho por causa de meus preconceitos e ganância. Ele gesticulou para uma grande tela atrás dele, que mostrava projetos arquitetônicos. Estes eram os projetos originais do Dr. Thompson, um hospital com 50 leitos, pronto-socorro, clínicas gratuitas, programas de saúde comunitária, tudo o que um bairro precisava. Ele fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. Hoje, aquele terreno abriga condomínios de luxo, que a maioria dos moradores locais nem consegue sequer olhar de longe. Richard tentou interromper, mas Marcus continuou. Então, aqui está o que vamos fazer. A Anderson Industries vai recompra cada um daqueles condomínios, pelo dobro do seu valor de mercado. Vamos demoli-los, e naquele terreno vamos construir o centro médico do Dr. Thompson, exatamente como ele projetou. A sala explodiu em caos. Repórteres gritavam perguntas. O rosto de Richard ficou roxo. Você não pode fazer isso, gritou ele. Os acionistas ficaram satisfeitos em saber que estou financiando todo o projeto pessoalmente, interrompeu o Marcus. 500 milhões de dólares do meu próprio bolso. Não são fundos da empresa. Meus. Caroline avançou com uma pilha de documentos. Já entramos em contato com a maioria dos proprietários dos condomínios. Eles estão encantados com a oferta de compra. A construção pode começar em poucos meses. Marcus voltou-se para as câmeras. Mas isso não é apenas sobre construir um hospital. É sobre homenagear um homem que viu o que sua comunidade precisava e tentou ajudar. O Dr. William Thompson morreu pensando que era um fracasso. Hoje, provamos que ele estava à frente do seu tempo. Ele revelou o próximo slide. Um complexo médico gigantesco com as palavras Centro Médico Memorial Dr. William Thompson na fachada. E isso é apenas o começo, continuou Marcus. Identificamos outras 20 comunidades pelo país onde projetos semelhantes foram bloqueados por preconceito e ganância. Vamos construir centros médicos em cada uma delas. Em seu apartamento do outro lado da cidade, Maya assistia à coletiva de imprensa na TV, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu telefone estava inundado de mensagens de antigos colegas de seu pai, todos compartilhando lembranças de seu sonho. De volta ao hotel, Marcus não havia terminado. Richard Sterling pensou que expor meu passado me destruiria. Ele está certo em uma coisa. Eu era uma pessoa horrível, mas ele está errado sobre o porquê de eu ter mudado. Não foi só o acidente. Foi conhecer pessoas como Maya Thompson, que me mostraram o que são força e integridade de verdade. Ele olhou diretamente para as câmeras. Maya, eu sei que você está assistindo. Eu não posso desfazer o que eu fiz ao seu pai, mas eu posso garantir que o sonho dele ajude milhares de pessoas. O tipo de pessoas que ele passou a vida tentando servir. Richard investiu contra o pódio. Isto é um ato de autopromoção, ele está tentando salvar sua reputação. Não, Richard, respondeu Marcus calmamente. Eu estou tentando salvar minha alma. Ele se voltou para os repórteres. E falando em salvar coisas, tenho alguns documentos interessantes sobre as transações financeiras do Sr. Sterling para compartilhar. Caroline avançou novamente, distribuindo arquivos para a imprensa. O rosto de Richard ficou roxo, depois pálido, ao ver as manchetes se formando em tempo real. Esquema de desvio de verbas de Sterling exposto. Enquanto a segurança levava Richard aos protestos, Marcus fez um último anúncio. O novo centro médico precisa de um chefe de operações médicas. Alguém com visão, integridade e um profundo entendimento das necessidades de saúde da comunidade.
Ele levantou uma pasta. Estas são as anotações pessoais do Dr. William Thompson sobre seu sonho para o centro. Sua filha, Dra. Maya Thompson, é a única pessoa que realmente entende sua visão. O cargo é dela, se ela quiser. Em seu apartamento, Maya olhava para a TV, a antiga maleta médica de seu pai agarrada em suas mãos. Dentro havia um caderno desgastado, onde ele havia esboçado seus planos originais para o centro. Os mesmos planos agora exibidos na tela atrás de Marcos. O telefone dela tocou. Era Marcos. "Não estou pedindo perdão", disse ele suavemente quando ela atendeu. "Nem mesmo estou pedindo outra chance. Estou pedindo sua ajuda para realizar o sonho de seu pai, para mostrar ao mundo que ele estava certo o tempo todo." Maya olhou para o caderno do pai, depois para a TV onde Marcos estava, parecendo mais humilde e humano do que qualquer bilionário que ela já vira. "Meu pai costumava dizer que um sonho não se trata apenas de prédios e equipamentos", respondeu ela finalmente. "É sobre o coração por trás dele. Então me ajude a colocar o coração certo neste projeto", disse Marcos. "Não por mim, por ele, pela comunidade que ele queria servir." Houve uma longa pausa antes que Maya falasse novamente. Os planos originais incluíam um programa de bolsas de estudo para medicina gratuito para estudantes de minorias, disse ela. "Isso ainda faz parte?" Marcos sorriu pela primeira vez naquele dia. "Verifique seu e-mail. Já criei uma doação de $100 milhões para o fundo de bolsas Dr. William Thompson." Do lado de fora do hotel, repórteres cercavam Richard enquanto policiais o levavam para um carro que o aguardava. Caroline supervisionava enquanto assistentes carregavam caixas de provas contra ele. E em seu apartamento, Maya abriu o caderno do pai em uma página que conhecia de cor. Nela, em sua caligrafia cuidadosa, estava escrito: "Os sonhos não morrem. Eles apenas esperam o momento certo para florescer." 2 anos depois, uma multidão se reuniu do lado de fora do recém-construído Centro Médico Memorial Dr. William Thompson. O sol da manhã brilhava em suas paredes de vidro modernas, e uma brisa suave sussurrava pelo jardim memorial onde estava a estátua do homenageado. Maya ajustou seu blazer enquanto se preparava para discursar para a plateia. Como chefe de operações médicas, ela supervisionou cada detalhe da construção do centro, certificando-se de que permanecesse fiel à visão original de seu pai. Os 2 anos anteriores haviam sido transformadores. Richard Sterling estava cumprindo pena por desvio de fundos. O conselho da Anderson Industries havia sido completamente reestruturado, refletindo agora a diversidade da comunidade que servia. E Marcos havia provado que ações falam mais alto que palavras. "Senhoras e senhores", Maya começou, com a voz firme e clara. "15 anos atrás, meu pai esteve neste mesmo lugar com um sonho. Hoje estamos tornando esse sonho realidade." Ela gesticulou para o edifício atrás dela. "Este não é apenas um hospital, é uma promessa à nossa comunidade. Assistência médica gratuita para aqueles que não podem pagar, bolsas de estudo de medicina para estudantes de minorias, centros de pesquisa focados em doenças que afetam populações carentes. Tudo o que meu pai idealizou e mais." Na primeira fila, Caroline enxugava os olhos. Ao lado dela sentava-se Janet, agora chefe de recursos humanos da empresa, liderando suas práticas de contratação reformuladas. Atrás delas, rostos que seriam inimagináveis em um evento da Anderson Industries há apenas alguns anos, pessoas de todos os backgrounds, unidas por um propósito. Mas antes de cortarmos a fita, Maya continuou: "Quero compartilhar algo que meu pai escreveu em seu diário, na noite após seu projeto ser rejeitado." Ela tirou um caderno desgastado. Ele escreveu: "Eles acham que mataram meu sonho. Mas os sonhos são como sementes. Podem permanecer dormentes por anos, esperando as condições certas para crescer." Ela olhou para a multidão. As condições certas não se referem apenas a dinheiro ou edifícios. Elas se referem à mudança de corações, ao crescimento da sociedade, a aprender a nos vermos como seres humanos, não como categorias. Marcos observava de lado do palco usando uma bengala. Sua perna nunca se recuperou totalmente do acidente, mas ele a considerava um lembrete de sua transformação. Nos últimos 2 anos, ele se dedicou a fazer as pazes, não por meio de grandes gestos, mas por meio de ações consistentes. A voz de Maya se fortaleceu.
Este centro médico é mais do que o sonho do meu pai se tornando realidade. É a prova de que a mudança é possível, que a redenção é real, que nunca é tarde demais para corrigir um erro. Ela se virou e gesticulou para Marcos. Senhor, Anderson quer se juntar a mim. Marcos caminhou lentamente até o pódio, com uma expressão de surpresa. Isso não estava no programa da cerimônia. Há 2 anos, Maia voltou a se dirigir à multidão. Este homem, em um salão de hotel, prometeu realizar o sonho do meu pai. Muitos acharam que era apenas controle de danos, um golpe de relações públicas. Mas, desde então, ele não apenas construiu este centro, ele financiou outros 19 pelo país. Criou programas de bolsas de estudo, mudou políticas corporativas e, mais importante, mostrou que a verdadeira mudança vem do coração. Ela se virou para Marcos. Meu pai também escreveu algo naquele dia. Ele escreveu: perdoar não é esquecer o passado, é acreditar em um futuro melhor. Ela tomou a mão dele. Eu acredito. A multidão irrompeu em aplausos enquanto Maia e Marcos cortavam a fita juntos. Enquanto as pessoas começavam a visitar as instalações, Marcos puxou Maia para um canto tranquilo do jardim memorial. Tenho algo a te dizer, disse ele. Vou deixar o cargo de CEO. O quê? Por quê? Porque há mais trabalho a ser feito. Vou criar uma fundação, a iniciativa William Thompson. Vamos identificar outras comunidades que precisam de centros médicos, outros sonhos negados por preconceito. E ele hesitou. Espero que você me ajude a administrá-la. Maia o observou atentamente. Como sócia? Em todos os sentidos, respondeu ele suavemente. Se você quiser. Antes que ela pudesse responder, uma comoção surgiu na entrada do centro. Um grupo de adolescentes saiu correndo, agitando papéis com entusiasmo. Dr. Thompson, gritou um deles. Acabamos de ser aceitos no programa de bolsas. Vamos ser médicos. Os olhos de Maia se encheram de lágrimas ao observar a empolgação deles. Era isso que o pai dela havia sonhado. Não apenas um prédio, mas um futuro. Ela se voltou para Marcos. Parceiro, disse ela tomando sua mão. Em todos os sentidos. Naquela noite, depois que a multidão se dispersara, Maia e Marcos caminharam pelos corredores silenciosos do centro médico. Pararam diante de uma parede com uma grande fotografia do Dr. William Thompson, sorrindo em seu jaleco branco. Ele teria orgulho, disse Marcos baixinho. Não só do centro, mas de você. Ele teria orgulho de você também, respondeu Maia. Ele sempre dizia que a medida de uma pessoa não está em nunca cair, mas em como ela se levanta depois de cair. Marcos a olhou. Eu te amo, Maia Thompson, não apesar do nosso passado, mas porque você me ajudou a construir um futuro melhor. Eu também te amo, Marcos Anderson. Ela sorriu. Agora vamos mudar mais vidas. Lá fora, o sol se punha atrás do centro médico, suas janelas brilhando com promessas. Na parede do jardim memorial, as palavras do Dr. Thompson estavam inscritas em bronze. Os sonhos não morrem. Eles apenas esperam o coração certo para trazê-los à vida. E na crescente escuridão, 2 pessoas que deveriam ter sido inimigas caminhavam de mãos dadas, provando que amor, perdão e redenção não são apenas matéria de sonhos. São forças que podem mudar o mundo, um coração de cada vez.